Que honra ter você no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aqui, ó. E não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração, porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai, sem dúvida alguma, te abençoar. Deus te abençoe. O tema da mensagem de hoje é: vai tudo bem? Pergunta a pessoa que está perto de você aí: vai tudo bem? Pergunta a outra aí: vai tudo bem? Tem tudo a ver com essa frase que Thalita colocou hoje. Porque para mim e para você, o que determina se vai tudo bem não são as circunstâncias que nós estamos vendo à nossa frente. Não. Para nós sempre vai tudo bem. Porque a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso me faz lembrar a história de uma sunamita. Não sei se você se recorda que Eliseu sempre passava pela casa de uma mulher que era rica. Essa mulher começou a convidar Eliseu, a Geazi, que era o seu servo, para se alimentar na sua casa. E um dia ela chegou para o esposo e disse assim: eu vejo que ele é um homem de Deus. Eu sempre o vejo passando por aqui. Vamos construir um quarto para ele. Porque pelo menos ele vai ter um lugar para ficar. Sabe quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem alguém que ainda não é casado aqui? Espera. Você tem que entender que casamento é uma das decisões mais importantes da sua vida. A primeira é com quem você vai viver a eternidade, que é a decisão de salvação. E a segunda é quando você decide com quem você vai viver aqui na terra. Porque aqui na terra é até que a morte os separe. Então, casa com a mulher sábia. Mas também case com um homem sábio. Porque esse homem também foi sábio. Porque quando a esposa chegou para dizer assim: vamos construir um quarto, ele disse: vai lá, pode mandar construir o quarto. E a Bíblia fala que Eliseu ficou tão tocado por essa atitude dessa mulher que ele perguntou a Jesus: será que essa mulher não tem algo que ela queira? Eu quero retribuir o favor. Porque, escuta uma coisa. Você pode até fazer algo para Deus na forma material. Mas você vai ver que o que Deus vai fazer para você é algo que é espiritual e que tem a ver com sonhos que você tem lá dentro do coração. E por isso que Eliseu percebeu que aquela mulher não tinha filhos. Eles já eram um pouco idosos. A Bíblia não diz que ela era estéril em si. Mas Eliseu disse assim: eu vou profetizar que essa mulher vai ter um filho daqui a 1 ano. E essa mensagem de hoje tem tudo a ver com o profetizar. Tem tudo a ver com o falar. Sabe, esses dias, só abrindo parênteses, a gente teve estamos tendo o profetizando
2022 está demais, demais. Pastor Felipe Parente já pregou. Eu preguei nessa quarta-feira passada. Quarta que vem, Pastor Eduardo vai trazer uma palavra bombástica para o nosso coração. Mas teve um momento aqui que Deus começou a lançar algumas palavras proféticas e eu comecei a dizer, você vai receber, se prepara, vai receber telefonema, você vai receber WhatsApp, você vai receber e-mail, você vai receber isso. Acabou o culto, veio um casal aqui, eles estavam nitidamente emocionados, ela estava chorando e ele disse assim, pastor, eu só queria falar uma coisa para o senhor, só para confirmar que foi Deus que falou realmente através da sua vida. E a gente estava aqui, pastor, acabou o culto, a gente recebe uma mensagem, minha esposa foi aprovada no concurso. Uau, pode celebrar, porque é isso. Minha filhota Shirley falou de ser extravagante. Poxa, igreja do amor é extravagante. Então, Eliseu disse assim, eu vou profetizar, vai ter um filho daqui a um ano. E Deus deu esse filho a eles. E eles ficaram felizes e tal. Mas esse menino ficou doente, teve um dia que ele começou a ter uma dor de cabeça e estava com o pai disse, leva para a mãe, e o menino ficou deitado no colo da mãe e sabe o que aconteceu? Morreu. E o que foi que essa mulher fez? Essa mulher colocou o menino no quarto do profeta. Sabe por quê? Porque quando a gente vive dificuldades na presença dos homens, a gente tem que correr para a presença de Deus. Ela podia ter colocado esse menino no quarto dela, mas não. Sabe, tem gente talvez que está aqui, que ainda não resolveu o seu problema, sabe por quê? Porque você está colocando o problema no quarto errado. Ela botou o menino no quarto do profeta. Deixou lá, na cama. Quando desceu, ela só falou para o esposo que precisava dar uma saída. Ela não disse que o menino estava morto. Não. E o esposo disse, então vai. É por isso que quando você casa com a pessoa certa, você vai estar sempre conectado. Vocês vão ter sempre o mesmo pensamento. Isso é importante. Porque vocês se tornam uma só carne. E a Bíblia diz que essa mulher então vai até Eliseu. Ou seja, não teve nenhum alvoroço dentro de casa. Ninguém ficou dizendo, meu Deus, morreu. Sabe por quê? Porque às vezes acontece assim na nossa vida. A gente está passando por um problema e a gente está gritando, morreu não. É só uma oportunidade de Deus para que a gente diga assim, vai tudo bem. E a Bíblia diz que essa mulher foi até Eliseu. Eliseu não sabia o que estava acontecendo bem, Deus não tinha revelado o coração dela. Mandou Geazi ir lá, pegar o cajado dele, de Eliseu, botar na boca do menino. E não aconteceu nada. Depois, claro, a gente começa a entender muitas coisas. Por que não aconteceu? Eu só estou abrindo um parênteses. Essa não é a mensagem. A mensagem vai entrar daqui a pouco. Mas Geazi, lembra de Geazi que pegou as coisas com Naamã e que ficou com a lepra de Naamã? Deixa eu te dizer... Geazi já estava leproso antes de ficar leproso. Porque a lepra não começa aqui do lado de fora, começa aqui do lado de dentro. No coração. Por isso que escuta, quando você tiver problema, cuidado com quem você vai pedir ajuda. Porque essa pessoa, ao invés de trazer um benefício, pode trazer um malefício, pode até tentar envergonhar o nome de Deus, e o teu nome vai estar em jogo também. Mas sabiamente Eliseu vai até a casa daquela mulher. E quando chega lá, sobe no quarto, se deita sobre o menino, e é aí que está. A gente não entende a cabeça de Deus.
como Deus faz o milagre, como Deus faz ficar tudo bem. Mas o mais importante não é como Deus faz, o mais importante é que Deus faz. Aquele menino espirrou 7 vezes. Claro que o número 7 tem um peso naquilo que a Bíblia fala. Porque é o número de Deus, é o número completo. É Deus dizendo assim, eu que estou fazendo. Eu que estou fazendo. E o menino então, viveu novamente. Agora vamos entrar na Bíblia, na mensagem. O que mais me chama a atenção é que quando essa mulher foi perguntada, e não foi só uma vez, vai tudo bem? Essa mulher disse, vai tudo bem. O que essa mulher estava fazendo, gente? A verdade é que ela entendia o poder que existia naquilo que ela falava. Ela entendia que havia na língua dela o poder de dar vida para o filho ou o poder de fazê-lo morrer. Toda vez que eu e você abrimos a nossa boca, nós estamos liberando ou a morte ou a vida. Por quê? Porque a palavra que eu libero atrai o céu que eu mereço. Como assim, pastor? O tipo de chuva que vai cair na sua cabeça, na sua família, na sua empresa, na sua saúde, ela é determinada pelo tipo de palavra que vai sair da sua boca. Por isso que toda palavra de vida na boca de um homem de Deus é uma profecia. É só a gente se lembrar de como Deus criou o mundo. Em Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. Repete comigo, disse. De novo, disse. Ei, a Bíblia está falando aqui que Deus disse. Bastou apenas uma palavra. Para quê? Para que o universo fosse criado. E basta também uma só palavra para que Deus venha a liberar sobre a minha vida e a sua vida a bênção dele. Salmos 33:6 diz, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Mas o que eu quero te mostrar é que esse poder que Deus tem, é o poder que Deus nos deu. Vou repetir para você gravar bem lá dentro do seu coração. Esse poder que Deus tem é o poder que Deus nos deu. Todo mundo aqui gosta de se comunicar. Uns mais, ou umas mais, a mulherada, e outros menos. Mas o mais importante é que de alguma forma, de alguma maneira, todo mundo fala alguma coisa, passa alguma coisa, expressa alguma coisa. Mas o problema é que às vezes as pessoas não têm ainda o conhecimento do poder que existe nas palavras. E vou falar uma coisa para você, não é só na forma bíblica de falar, não, é na secular. Alguns anos um filósofo chinês chamado Lin
Yu-Teng. Ele estava em São Paulo e ele foi entrevistado por um programa de televisão. E olha a pergunta que fizeram para ele: qual a mais poderosa das armas? Ele não pensou duas vezes. A pergunta foi feita e ele disse assim: a arma mais poderosa do mundo são as palavras. E é mesmo. São as palavras, é aquilo que eu falo. Por isso que parece óbvio, mas eu tenho que dizer isso. Se você quer viver as bênçãos de Deus sobre sua vida, declare as bênçãos de Deus sobre sua vida. O ano está acabando, mas ainda tem 19 dias. Eu profetizei 365 dias em 23 dias. E Deus está fazendo. E Deus está fazendo. Teve uma pessoa que mandou um testemunho para mim, dizendo assim, pastor, ela falou com uma outra pessoa, acho que deve ser amiga, alguma coisa assim, dizendo assim que estava precisando bater a meta, vendeu em um dia 150 mil reais. Imagina nos outros, o que é que Deus vai fazer? Vai para os milhões, em nome de Jesus. Mas, quando a gente entende isso, o ano está acabando, aí tem gente que diz assim, não, para mim já acabou nada. Todo dia vai ser dia de milagre, todo dia vai ser dia de bênção, todo dia vai ser dia de surpresa, todo dia vai ser dia de favor de Deus, todo dia vai ser dia da bondade do Senhor sendo derramada sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre o trabalho. Eu creio. Por isso que, a gente tem que treinar. Tem que treinar a falar a coisa certa. A gente vai fazer um treino aqui. Eu vou perguntar assim, vai tudo bem? Eu estou fazendo a pergunta. E você vai dizer assim, vai tudo bem. Bora comigo? Vai lá. Vai tudo bem? O teste foi... Desculpa, gente, é porque o nordestino é mais assim, sabe? Vocês vão ver. Pessoal de São Paulo aqui, gente. Bora fazer um negócio bonito. De novo. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Eu vou perguntar algumas vezes durante a mensagem. Você fica acordado, ligada, porque você vai lançar essa palavra profética em nome de Jesus sobre sua vida. Então, a gente precisa começar a declarar justamente isso, que vai tudo bem, ainda que aos nossos olhos humanos não vai. E só tem uma forma de a gente fazer isso, é quando a gente começa a entender. Por exemplo, algumas lições sobre o poder da palavra. Primeira lição: suas palavras têm poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 20, 21. Olha o que a Bíblia declara: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do fruto do seu trabalho. Pergunta para mim, para você, quais são os frutos que nós temos colhido? Na nossa vida, se a gente está declarando palavras de vida, consequentemente a gente vai colher frutos de vida. Mas se os frutos não forem bons, a gente precisa ver qual é o tipo de semente que a gente tem plantado. E as sementes são plantadas através daquilo que eu falo. Há um grande número de pessoas que já acordam justamente amaldiçoando o seu dia. É verdade ou não é?
Há um grande número de pessoas que já se levantam semeando palavras ruins, reclamando das circunstâncias. E eu vou te dizer uma coisa, não vai ser todo dia em que a gente vai acordar que o sol vai estar brilhando. A gente vai ter dia em que vai estar caindo aquela chuvona. Muitos dias em que parece que vai dar tudo errado, mas a chave está aqui, ó. Nós não precisamos falar sobre o que estamos vendo, nós falamos sobre o que nós estamos crendo. Não é o que eu vejo, porque essa mulher podia muito bem falar logo para o esposo dela. Consegue aí um jumento, um cavalo, e comida e água, porque eu vou falar com um profeta, porque o nosso filho morreu. Ela falou isso? Não. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, eu vou lá, mas vai tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando a gente faz assim, quando a gente semeia a semente certa, uma nova realidade é gerada. A gente precisa entender que somos nós que recebemos o poder de Deus para mudarmos as nossas realidades. E como é isso? Através das nossas palavras. Se você está aqui e está dizendo assim, poxa, eu estou vivendo algo tão difícil na minha vida, eu só vivo isso, parece que é um ciclo. Escuta, muda as suas palavras, que você vai mudar a sua realidade. É simples, gente. Ver tudo que a gente tem vivido, não é só em Paulista, não. É o que a gente declara de Paulista para o mundo. Sabe, eu acabei de falar que tem gente de vários lugares do mundo aqui com a gente online. Sabe, domingo passado eu estava inaugurando nossa igreja em São Luís, lá no Maranhão. Vão ter culto daqui a pouco, às 18h. E a igreja lá é linda, tudo do melhor. E o que falar de Camaragibe, de Abreu Lima, do Cabo, de Recife, do nosso campus online, de cada lugar onde Deus tem nos plantado. Ei, sabe o que é isso? Palavras. Ei, essas palavras não estão sendo lançadas hoje, foram lançadas há 19 anos. Há 19 anos. Há um provérbio espanhol que diz assim: não fale, a não ser que você possa aprimorar o silêncio. Deixa eu te dizer uma coisa, se der vontade de falar o que você não deve falar, simples. Fala para o seu irmão assim, fica calado. Olha o outro e diz assim, fica calado. Mas é verdade. Vou te dizer uma coisa, isso ajudaria muitos casais no momento de DR. Não é? Muitos casais no momento de DR, para ficar caladinho na sua, para não falar o que não... Essa ideia vai abençoar o seu casamento. Mas não só o casamento, a sua vida. Porque o que é que esse provérbio quer dizer? Em outras palavras, se for para falar, que seja para trazer algo que melhore, que gere vida. Vida. É interessante porque a gente vai perceber que na nossa humanidade a gente é muito propenso a falar o que não deve ser falado. E vou falar, é mais difícil, você precisa se esforçar muito mais para falar coisas boas do que para falar coisas ruins. É ou não é, gente? Por quê? Porque a natureza humana, ela está mais inclinada a olhar para a parte ruim de tudo que a gente vive.
Você quer ver? Pode estar dando tudo certo na nossa vida. Uma coisinha só deu errado. Uma coisinha só deu errado. A gente deixa de olhar para tudo que deu certo e começa a olhar para o que deu errado. É ou não é? Ó, mulherada, tá nos trinques. Rapaz, essa expressão é antiga demais, né? Não, misericórdia. Tá toda bonitona, arrumadona, tal, isso, aquilo, outro, maravilha. Mas percebeu. O cabelo não ficou do jeito que queria. Pintou o cabelo, mas a cor não chegou lá. Eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que é estar em casa, na bênção, tranquilo, glória a Deus, maravilha, né? E de repente, chegar e a sua esposa olhar para você e dizer assim: fala aí, como é que está meu cabelo? Posso dar uma dica? Não fale não. Silêncio. Silêncio. O pior é que as mulheres insistem. Pode falar. Pode falar. Aí você vai criando coragem. E orando assim: Deus, é para eu falar mesmo? E aí quando você fala, diz assim: tá um pouco diferente. Acabou. Mas engraçado, porque tá tudo ótimo, só não chegou um pouquinho, que ninguém nota. A mulher nota, mas ninguém nota. Mas por quê? Porque a gente tem aqui dentro essa inclinação. Vou ver tudo que tá bom, maravilha. Aconteceu uma coisa errada, eu vou focar no que deu errado. Por isso que para você falar coisas do céu, palavras de vida, você se esforça muito mais do que para falar palavras de morte. Mas eu te digo uma coisa, vale a pena você ficar calado para aquilo que você não deve falar e apenas abrir a boca para falar o que vai transformar a sua realidade. O que é que você ainda crê que em 2021 Deus pode fazer? Você já falou isso para Ele? Ou será que você já falou das coisas ruins que aconteceram, que deram errado? Um pesquisador japonês, cientista chamado Masaru Emoto, ele fez um experimento. Por mais que, se você for ver na internet, haja questionamentos a respeito desse experimento, mas não é que o negócio realmente funciona. Ele pegou 2 frascos, botou arroz, botou água. E para um frasco, ele dizia todo dia palavras boas. I love you, eu te amo. Só palavras boas, de vida. E para o outro frasco, só falava palavras ruins mesmo. Passaram-se 30 dias. Impressionante. Você vai ver alguns experimentos no YouTube. O frasco que todos os dias você dizia assim: você é lindo. Bom dia. O arroz não apodreceu. Mas o outro frasco ficou podre. Totalmente podre. Talvez você diga assim: pastor, mas como é que pode ser? Se a gente deixar o experimento de lado, tirar os frascos de arroz e colocar a nossa vida, para pensar. Quantas vezes eu e você não falamos coisas ruins para nós e a gente viveu lá atrás? Mas e quando a gente começou a declarar palavras de vida? A
a gente também viveu. Ou seja, eu e você temos esse poder que Deus nos deu. Mas vai caber a nós usarmos da forma certa ou não. Confúcio disse: quem não conhece o valor das palavras, não saberá conhecer os homens. Posso fazer uma pergunta para mim e para você? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Está aprendendo. Mas em segundo lugar, outra lição que mostra como palavras são poderosas na nossa boca. As suas palavras trazem à existência o que não existe. Hebreus 11:3 diz: pela fé compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deixa eu repetir essa frase final aqui, ó. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Sabe, aquilo que a Bíblia está falando para mim, para você, é que aquilo que é visto não foi criado a partir do que também é visto, mas foi falado por Deus. Você, quando abre a boca, não é porque você está vendo alguma coisa, é porque você não está vendo, mas você está crendo. Isso. Não tinha mundo, não tinha nada. Deus simplesmente criou o mundo através da sua palavra. E Deus ama quando a gente fala. Vou repetir isso. Deus ama quando a gente fala. Deus gosta de ouvir nossa voz. Para pensar, veja no Novo Testamento, momentos em que Jesus está realizando milagres. Tem um momento em que, por mais que Bartimeu gritasse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem um momento em que Bartimeu vai até Jesus e Jesus diz assim: o que você quer que eu faça? Jesus não sabia? Claro que sabia, o cara era cego. Estava lá na frente dele. Mas tudo que Jesus estava esperando de Bartimeu era que ele dissesse: eu quero ver. Você sabe por quê? Porque quem sabe, já pensou se Bartimeu tivesse ali, mas não cresce que podia ver? Imagina se Bartimeu simplesmente tivesse pedido algo que não fosse o propósito maior da vida dele. Ia perder a bênção. Por isso que tem muita gente que perde a bênção. Você sabe por quê? Porque está gritando, e Jesus está dizendo assim: o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? E a pessoa só fica gritando a mesma coisa. Seja específico. Nós criamos o que não existe. Sabe? Jairo já chegou para Jesus com tudo. Jairo já chegou dizendo assim: minha filha está doente, está em casa, e eu preciso que o Senhor vá para curá-la. Ponto final. Ei, a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue foi para Jesus falando para ela mesma. Eu sei, vão pensar que a gente é doido, mas eu quero te encorajar a embarcar nessa loucura. Isso, eu muitas vezes me pego falando para mim mesma aquilo que eu creio que Deus vai fazer, porque Ele faz. É por isso que a gente está aqui hoje. Escuta. Fale. Mesmo que você não veja com os seus olhos humanos, mas com o seu coração, você já viu tudo. Absolutamente tudo. É claro, é como eu li aquela frase de Talita. Gente, é um ato de fé.
Não é positivismo, não é nada disso. Não é isso. É fé. E fé é a certeza do que a gente espera. É a convicção de fatos que a gente não vê. A gente precisa levar a sério, de verdade, as palavras que nós declaramos. Mas tem gente que diz assim: pastor, mas eu falei, não aconteceu do jeito que eu queria. Eu vi a história de um cara que estava sendo perseguido. Ele percebeu, estava caminhando meio que numa floresta e percebeu que tinham alguns homens que estavam perseguindo ele. Queriam roubá-lo, queriam matá-lo. E ele então começou a correr, e de repente ele encontrou uma espécie de caverna, um buraco, onde ele entrou e ele começou a clamar a Deus: Deus, me ajuda, manda um anjo forte, bota uma, porque crente do fogão é assim, é ou não é, gente? Manda logo um anjo com uma espada desembainhada, desce a cortina de fogo, Pai, né? E ele orou: Deus, bota uma cortina de fogo aqui, não deixa esses homens me verem. E de repente, não aconteceu nada disso. Ele só viu uma aranhazinha que começou a fazer uma teiazinha assim na entrada da caverna. E ele dizendo: Deus, eu não preciso de aranha, eu preciso do anjo. Me socorre, esses caras vão me matar. E foi quando ele começou a ouvir as pegadas dos homens de uma forma muito mais rápida, procurando ele escalou. E a aranha continuou fazendo sua teinha. E de repente os homens param de frente para aquele buraco, para aquela caverna, olham. E quando iam entrar, um disse assim: gente, com certeza não está aí, olha aí, está cheio de aranha. Se ele tivesse entrado, já tinha desmoronado tudo. Bora, ele deve estar por aí. Saiu. Sabe o que acontece? Vão ter coisas que você vai declarar. Vão ter coisas que você vai pedir. E não vão acontecer. Pelo menos não do seu jeito. Eu orei. Eu pedi. Eu clamei por tantas coisas na minha vida. Pela minha filha, a primeira que morreu, que está no céu. Pelo terreno. Quantas vezes eu me pegava em dezembro. Dezembro é meu aniversário, viu, gente? Melhor mês do ano. E quantas vezes eu dizia assim: a gente não estava com terreno, não estava com nada. A gente estava lá na quadra do Colégio Carneiro Leão. E eu dizia assim: Deus, me dá esse presente. Eu estou doido para chegar lá para o pessoal, para dizer assim: conseguimos o terreno. E não acontecia. Sabe por quê? O que Deus mais quer é ver você clamando. Agora, o que Ele vai fazer, tenha certeza de uma coisa: pode não ser do seu jeito, mas o dele é o melhor. Você não tem como comparar. Não tem. A única coisa que Deus quer é que a gente confie nele, que a gente creia nele. Por quê? Porque são nos momentos mais difíceis da vida que a gente encontra em Deus a nossa força. E nós encontramos a nossa força em Deus através das palavras que a gente vai declarar, e elas valem muito. Sam Walton disse: nada pode substituir algumas palavras de louvor bem escolhidas, oportunas e sinceras. Elas são absolutamente gratuitas, mas valem uma fortuna. Escuta, o que Deus te deu, que é esse poder da palavra, é de graça, mas valorize, porque vale muito. Vale muito. E em último lugar, suas palavras revelam o seu coração.
Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Sabe, quando eu estava meditando nessa mensagem, Deus falou algo tão forte ao meu coração. O nosso coração não é diagnosticado pelas nossas batidas, mas pelas nossas palavras. Você quer saber se teu coração está bem ou não? Ei, você não precisa ir a um médico. Ei, olha para dentro de si e se escute. Ouça as palavras que saem da sua boca. Sabe por quê? Você quer conhecer uma pessoa incrédula? Simples. Conversa com ela. Você quer saber se esse cara que está querendo namorar você é um cara de Deus ou não? Fica calada e ouça o que é que ele vai falar para você. E o contrário também vale. É simples. Eu sou pastor. E uma das coisas que eu mais faço aqui é ouvir. Seja num gabinete, seja ou quando você vem falar comigo. Eu posso te dizer como é que está o seu coração através do que você vai falar para mim. Simples. Eu já tive gente que chegou para mim e fez assim: oi, pastor Arthur, tudo bem? Tal, os quilovoltas, tudo ótimo, como é que você está? Estou bem e tal. Não, pastor, eu só queria que o senhor soubesse que quando o senhor quiser me dar uma oportunidade para pregar, o senhor só precisa falar. Eu disse: que massa. Tá bom. Eu falo. Escuta, você quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer a pessoa que trabalha com você? Não fala nada, só escuta. Vê se ela fica falando do patrão, porque depois ela vai falar de você. A vizinha, da mesma forma. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa boquinha nossa, com essa linguinha abençoada. Escuta, tem poder de vida, tem poder de morte. Chama a existência o que não existe, mas ela vai revelar o nosso coração. Se você é alguém que é cheio de Deus, você vai sempre falar muito de Deus. É onde você estiver. Se você é alguém verdadeiro, verdades vão sair da sua boca, dos seus lábios. Agora, se você é fofoqueiro, se você é maldizente, se você é mentiroso, é só o que vai sair da sua boca, meu filho, minha filha. E aí sabe o que é que você precisa? Você não precisa de um transplante de língua, não. É de coração. É de coração. Porque eu vou te dizer uma coisa, podem até cortar a tua língua, mas você vai continuar expressando, infelizmente, o que está lá dentro do seu coração. É por isso que o diabo tenta tanto usar a minha língua, a sua língua, como instrumento dele para falar das pessoas, para poder ver os defeitos na vida das pessoas e não falar das qualidades, não ser bênção. Ei, quantas vezes a gente não encontra no Antigo Testamento Deus falando com tantos homens e mulheres dele? Ei, pessoas que eram imperfeitas, eram, mas vou te dizer uma coisa, Deus já chegava com tudo, homem valente, homem poderoso, homem isso, homem aquilo outro, pá. Agora então, por que nesse texto, pastor, a Bíblia diz que Jesus diz assim, raça de víboras, sabe por quê? Porque Jesus é verdadeiro. Ele sabia, essa palavra foi para os fariseus, eram os religiosos, eram as pessoas que se achavam melhores do que os outros. Está aqui, ó. Pessoas que falavam palavras ao léu. Um cara chamado Valfrido Gomes disse: o homem sensato não diz palavras aleatórias, ele mede as consequências de cada palavra que sai da boca. Na verdade, é isso que Deus quer de mim e de você. Antes de a gente falar, vamos medir as consequências. Será que isso que eu ia falar vale a pena ser falado? Porque eu vou revelar meu coração através do que sai do
dos meus lábios. Hoje eu e você precisamos que Deus faça um raio-x do nosso coração, para mostrar a gente por dentro, para que depois a gente exale o nosso melhor do lado de fora. Porque eu e você vamos ser conhecidos sim pelas palavras que saem da nossa boca. Bruce Barton disse: para o bem ou para o mal, suas palavras são a sua propaganda. Todas as vezes que abre a boca, você revela o que existe em sua mente. Posso fazer uma pergunta? Vou fazer duas. Primeira, qual é a propaganda que você está fazendo de você para as pessoas? Como é que as pessoas te conhecem? E a segunda, vai tudo bem? Vai tudo bem?